Oi gente linda, meu nome é Lucas Buric, eu sou fotógrafo e artista visual e nesse vídeo aqui eu vou te ajudar a escolher monitor se você faz qualquer tipo de trabalho criativo no computador. O tema desse vídeo foi o primeiro que eu pensei quando eu comecei a ter ideia de fazer esse canal. Por mais simples que pareça ser, toda vez que eu vou fazer uma compra grande, eu pesquiso muito para poder fazer essa compra. Eu prefiro gastar um pouco mais de dinheiro e comprar a coisa certa uma vez só, do que ficar economizando centavo e ter que comprar a coisa duas vezes daqui a um ano. E aí eu vou pesquisando, aprendo um monte de coisa sobre o que eu quero comprar, e depois eu pego esse conhecimento e eu jogo todo no lixo. E por isso que essa foi uma das primeiras ideias que eu tive pro canal. Porque eu aprendo um monte de coisa e assim eu consigo um jeito de pelo menos aproveitar esse conhecimento. Eu conheço bastante gente que faz algum tipo de trabalho criativo no computador. Na maior parte do tempo a gente vai se virando com o que tem e tal, e a gente vai tendo alguns problemas e vai contornando eles conforme vai dando, porque o orçamento é limitado e não adianta a gente ficar sonhando muito alto. Se você é fotógrafo, às vezes você passa muito tempo pensando qual equipamento comprar para poder fazer as imagens, e às vezes se você não está pensando aonde você vai ver essas imagens para poder editar suas fotos depois. E o mesmo vale se você faz ilustração, se você faz design gráfico. Se a tela que você usa para produzir o seu trabalho não é boa, isso acaba afetando um pouco a qualidade dele. Então o que eu vou fazer aqui hoje é ajudar você a trabalhar com o que você já tem e te dar opções com orçamentos variados se você estiver pensando em fazer um investimento nessa área. São alguns fatores que a gente tem que considerar quando a gente vai fazer esse investimento. Então eu vou falar sobre eles conforme a gente ir evoluindo os monitores, que cada um vai resolver um tipo de problema. Então vamos lá, vamos começar. Se a gente for pensar na categoria de R$0, é para você trabalhar com o que você já tem. Se você trabalha no computador e nunca investiu em monitor, você provavelmente está trabalhando ou na tela do seu laptop, ou em algum monitor antigo da sua casa, ou na sua TV. E nenhuma dessas opções é boa. A não ser que o seu laptop já seja um laptop bem top de linha ou um MacBook, ele provavelmente vai ter uma tela bem ruim e com resolução baixa. E se seu monitor for mais antigo, ele possivelmente tem uma resolução baixa e tem umas tecnologias de painel que não são ideais para esse tipo de trabalho. E trabalhar em TV é o pior cenário possível. A TV ela não é apropriada para esse tipo de trabalho. Primeiro eu vou te explicar os problemas, como é que você pode se virar em volta deles e o que você está querendo solucionar. Se o seu laptop for básico ou se o seu monitor for muito antigo, provavelmente ele não tem uma tela Full HD, ele só tem uma tela HD. Você tem dois problemas aí. Essa resolução baixa deixa o monitor com uma densidade de pixels baixo. O que é densidade de pixel? Isso é uma coisa que você tem que prestar atenção para não ter uma tela grande demais, com pouca resolução, e nem uma tela pequena demais, com resolução demais que você não vai usar para nada. É muito normal você achar que a tela do seu celular é muito melhor que a tela do seu computador. Isso é porque é uma tela muito pequenininha com a mesma resolução que a tela do seu computador. Por isso que as imagens parecem tão nítidas, é porque os pixels são tão pequenos que você não consegue ver. Então isso é uma coisa que você tem que prestar atenção quando for escolher o seu monitor. Você tem que pensar que você vai ficar relativamente próximo da tela do seu computador. Então se você tiver uma tela muito grande, com pouca resolução, você vai ver os pixels e isso vai te atrapalhar um pouco. Mas também não adianta ter uma tela de 24 polegadas 4K, porque você não vai perceber grande diferença nisso. Outro problema é que os programas como Photoshop, Illustrator, Corel, eles têm bastante ferramenta. E se você tem uma resolução baixa no seu monitor, você vai ter muita área ocupando com esse monte de ferramentinha que você está usando, e você vai ter pouca área para ver o que você está produzindo, a sua foto, o seu desenho, o seu vídeo, seja lá o que você está fazendo. Então com pouca resolução você tem pouca área de trabalho. Para ser bem sincero, não tem como resolver isso muito não. Alguns programas eles te deixam reduzir o tamanho dos ícones, o tamanho dos botões, o que te ajuda a ganhar um espacinho a mais, mas é mais ou menos isso que você vai poder fazer. Você vai ter que trabalhar com uma área menor, mas é o jeito mais barato de se resolver esse problema agora. O segundo problema é o problema de gama de reprodução de cor. Telas e monitores mais básicos geralmente não reproduzem muitas cores. Isso é uma forma que a maioria dos fabricantes encontra de baratear o produto, até porque a maioria dos usuários não tem uma necessidade de uma alta gama de reprodução de cor. A maioria desses monitores e telas mais básicos fica aí na faixa de reprodução de cor de 70% da gama de cor sRGB. O sRGB é o padrão de cor mais comum que a gente vê reproduzido na internet e também até em trabalho impresso. A maioria dessas impressoras mais comuns, assim, elas imprimem em sRGB. Então ter um monitor que reproduz uma alta porcentagem desse perfil de cor, dessa gama de cor, é o ideal. Mas dá para se virar mais ou menos se o que você tem não reproduz muita coisa. O último problema é o pior de todos.
Se você tiver uma tela ou um monitor mais simples, ou se você está usando uma TV para trabalhar, você provavelmente já notou que conforme você se mexe para um lado, para o outro, para cima, para baixo, as cores que você está vendo mudam um pouco. Essa é a pior parte de usar um monitor ou tela que não é apropriado para esse tipo de trabalho mais criativo. Eu passei muitos anos editando foto no pior cenário possível, que era editando numa TV. Como é que eu fazia para contornar esses problemas? A TV que eu usava era pelo menos Full HD, mas o problema que ela tinha, que às vezes parece uma solução, é que ela era grande demais, ela tinha 32 polegadas. Então mesmo sendo Full HD, a densidade de pixel era meio baixa, porque era uma tela muito grande, com pouca resolução para o tamanho que ela tinha. Sem contar que uma TV é uma coisa que a gente tem para assistir geralmente de uma distância maior, né? Então como eu geralmente estava a uns 60, 50 centímetros da TV, eu conseguia ver os pixels e isso não me ajudava muito. Quanto a isso, não tem muito para onde correr, era o que eu tinha mesmo. TV geralmente também reproduz uma imagem mais azulada, com muito contraste, que é uma coisa que o consumidor gosta de assistir. Até quando eu tô assistindo TV normal, eu deixo ela nesse perfil mais padrão mesmo, porque é gostoso de ver. O problema é que se você usa esse perfil normal, padrão da TV, para fazer o seu trabalho, você vai perceber muita variação entre cada dispositivo que você for ver o seu trabalho. Se você for imprimir, então, vai sair completamente diferente. Por isso se fala muito sobre calibração de monitor, você tem um monitor que tem uma reprodução de cor mais neutra, mais fiel. Porque se você tem uma base neutra para trabalhar, as variações em diferentes dispositivos ou quando você for imprimir, vai ser uma variação menor e aí o erro vai ser menor também. A minha TV tinha bastante ajuste de cor, isso me ajudava muito. O que eu fazia constantemente era pegar essas fotos impressas que eu tinha de alguns clientes e eu ficava tentando ajustar a tela para o que eu estava vendo na impressão. Quanto mais eu ia corrigindo a tela, menos eu ia errando na impressão e menos variação eu via entre celulares. Nunca vai sair perfeito. Sempre vai ter um celular com tela verde, com tela magenta, com imagem muito azulada, com uma imagem mais quente. Então por isso que é legal você ter uma base neutra, porque quando rolar essas variações em todos, não vai ser nada muito gritante. E aí, como o painel da minha TV era um painel convencional, conforme eu variava a minha posição, a cor que eu estava vendo variava. E o único jeito que você tem de contornar isso é você ter uma posição correta para trabalhar. Isso é muito chato. Mas toda vez que eu ia editar foto, eu parava na mesma posição, olhava no mesmo ângulo e eu não podia me mexer durante esse tempo. Esse monte de gambiarra é longe do ideal, mas eu também sei que nem sempre a gente tem as condições ideais de trabalho e a gente tem que se virar o que tem. Feito é melhor que perfeito. Se você quer ter a condição de poder investir em algo melhor, você vai ter que trabalhar com o que você tem agora. Antes de eu entrar nos diferentes monitores que eu pesquisei em diferentes faixas de preço, tem algumas considerações para eu fazer aqui. Se você estiver vendo esse vídeo agora próximo de setembro de 2020, o dólar está nas alturas. Isso quer dizer que está tudo muito mais caro que o habitual. Se você não precisa muito fazer esse investimento agora, é melhor você segurar um pouquinho ou ficar muito atento em alguma promoção. Eu fiz uma lista de monitores para indicar para você e eu vou fazer do menor preço para o maior, dependendo do orçamento que você tem. Eu vou colocar o link de todos os monitores aqui embaixo na descrição, mas eu não vou colocar o link de lojas, eu vou colocar o link das fabricantes, porque eu não sei onde é que você vai achar o melhor preço, eu não sou afiliado com nada ainda, então eu prefiro só facilitar vocês acharem um modelo e aí vocês fazem um trabalho pesquisando o preço que for melhor para você. E eu também não vou ficar falando um monte de letra que tem no nome dos monitores, porque é um monte de letra e número aleatório que nem sempre significa alguma coisa, então só vou escrever aqui do lado e você vai ter o link ali embaixo depois pra você ir direto nele, tá bom? Porra, vou ficar falando LG 24MK 430H. Vai te tomar no... O monitor mais barato que eu achei que valia a pena foi esse monitor aqui da LG. Quando eu pesquisei esse monitor por agora, ele tava numa faixa de R$730, mas eu já vi ele por 650. Aliás, isso é uma coisa que eu vou fazer para alguns monitores no vídeo. Tem alguns que eu já tava pesquisando há um tempo, então eu tenho uma ideia de quanto que eles estavam valendo uns meses atrás. Esse monitor não é incrível, ele não dá muita certeza sobre a reprodução de cor dele, mas se, sei lá, o monitor que você tinha quebrou e você tá precisando de algum desesperadamente mais barato possível, dá pra você comprar esse. Ele tem um tamanho legal de 24 polegadas, que eu já acho bem confortável. E o bom de ser 24 polegadas é que como ele é Full HD, a densidade de pixel ainda fica bem legal. Apesar de não ficar claro se ele tem uma alta reprodução de cor sRGB, ele já tem um painel IPS. IPS é uma sigla para In-Plane Switching.
Essa tecnologia de painel, ela garante que você tem uma fidelidade de cor maior, independente do ângulo que você está vendo. Geralmente, você consegue variar o seu ângulo de visão em 170 ou 178 graus, depende do tipo de IPS que você tem no painel. Então, por mais que você talvez não vai ter uma alta reprodução de cor, você pelo menos vai saber que você não vai ficar variando tanto aqui, e você já vai ter uma resolução legal e um tamanho legal para trabalhar. Um contraforte desse monitor é que ele não passa muita segurança na construção dele. Ele parece ser de um plástico bem barato, então eu não tenho como te garantir se ele vai durar muito tempo. Se você puder esperar um pouquinho, juntar um pouquinho mais de dinheiro, o próximo monitor já vale mais a pena. É mais um monitor da LG, a LG vai aparecer bastante aqui, tá gente? Porque ela tem oferecido bastante monitor com os custos-benefícios bem incríveis. O mais barato dele que eu achei por agora foi a R$ 1.030, mas era normal achar esse monitor na faixa dos R$ 800 há uns meses atrás. Os pontos positivos desse monitor são que ele também tem um painel IPS, ele já garante uma alta reprodução de cor, prometendo uma reprodução de 99% do sRGB, que é mais do que o suficiente para a maioria das pessoas que trabalham com imagem no computador. Você deve ter notado que ele tem um formato um pouco diferente dos monitores convencionais. Ele tem um fator de forma ultra-wide. Os monitores convencionais, como o meu, por exemplo, tem uma proporção de tela de 16:9. Os monitores ultra-wide, eles são mais largos. Eles têm uma proporção de tela de 21:9. Isso quer dizer que eles têm mais pixels na largura e os mesmos pixels de altura do que um monitor convencional. Isso vai te dar mais espaço para trabalhar na largura do monitor, porque você vai poder distribuir melhor as ferramentas, essas coisas, conforme você preferir. E se você é do tipo que gosta de ficar botando uma janela do lado da outra para ficar fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, ou fingir que está fazendo uma coisa enquanto você está assistindo a Netflix, ele é muito bom também, porque como ele é mais largo, ele te dá mais espaço para fazer essas duas coisas. Os contras desse monitor é que ele também parece ter essa construção meio frágil e que ele é um ultra-wide de 25 polegadas. Como ele é um ultra-wide, essas 25 polegadas elas estão mais esticadas. Então esse monitor ele tem uma alturinha assim como se ele tivesse 20 polegadas. Eu acho um pouco desconfortável para trabalhar, mas dá para fazer. Se você quiser pagar por um monitor que passa um pouco mais de confiança na construção, tem esse monitor aqui da Dell, de 23 polegadas. Ele tem painel IPS, ele é Full HD, reproduz 99% do sRGB. Ele só é um pouquinho mais caro, aí na faixa dos R$ 1.000. Eu só acho que por esse tamanho ele fica um pouquinho caro. Se você quiser um monitor um pouco maior, sem gastar muito a mais, tem esse monitor aqui da Asus. Mesma história. Tem painel IPS, Full HD, 99% sRGB e ele tem 27 polegadas, que é o tamanho, por exemplo, do monitor que eu uso. Eu acho esse tamanho muito confortável. Pra mim, é o ideal. O problema é que se você usa Full HD, a densidade de pixel vai ficar menor de novo. O próximo monitor é o melhor custo-benefício dessa lista. Não foi o que eu decidi comprar e mais pra frente eu vou explicar por quê. Esse monitor aqui da LG, ele também é um ultra-wide e agora ele tá numa faixa aí de R$ 1.350, mas eu já vi ele nas casas dos 1.000, 1.100. É IPS, Full HD, 99% sRGB. E o legal dele é que ele é um ultra-wide de 29 polegadas. A altura dele é algo próximo ali a um monitor de 24 polegadas. Isso quer dizer que ele tem uma densidade de pixel legal, um tamanho legal para trabalhar, e além disso ele é um ultra-wide, então você vai ter bastante área lateral para você colocar as suas coisas. Eu só não escolhi comprar esse monitor porque eu priorizava algumas outras coisas e porque eu também tive uma boa oportunidade de comprar o monitor que eu vou mostrar para vocês agora. Esse monitor da Philips aqui, que também é esse aqui, é o segundo melhor custo-benefício da lista. Ele é um pouquinho mais caro. Eu nunca tinha visto esse monitor antes, ele apareceu de lugar nenhum, eu nem sabia que ele existia. E na maioria das lojas ele está numa faixa de R$ 1.600 agora. Eu consegui uma promoçãozinha e comprei ele por R$ 1.500. Ele também tem painel IPS, ele tem 27 polegadas, uma proporção de tela de 16:9, mas ele tem dois diferenciais de todos os monitores que apareceram até agora. O primeiro é a resolução, ele é o primeiro monitor 4K aqui da lista. Isso quer dizer que eu tenho muita densidade de pixel na minha tela. 4K é a nomenclatura que se usa para uma resolução de tela 4 vezes maior do que o Full HD. Aí agora, enquanto eu estava editando, eu percebi que a câmera cortou o vídeo e eu não notei. Então eu vou explicar a partezinha que ficou faltando, porque eu acabei de desmontar tudo, eu não vou montar tudo de novo. O outro diferencial desse monitor aqui, que não deu tempo de falar, é que ele reproduz 109% do padrão de cor sRGB. Sim, isso é possível. O padrão sRGB é o mais usado na internet, mas ele é só mais um padrão. Existem outros perfis de cor, como o Adobe RGB, por exemplo, que é muito maior. Como esse monitor consegue reproduzir algumas cores a mais que o padrão do sRGB, por isso ele consegue fazer essa reprodução de 109%. Ah, tem que falar o negócio do 4K. O probleminha do 4K é que se você não tiver um computador potente o suficiente
para rodar essa resolução maior, ou a sua máquina vai ter problema para rodar essa resolução, ou ela nem vai conseguir rodar. Agora de volta para aquele setup bonitinho, tudo armado. O problema é que o suporte dele é fixo, então se você gosta de usar um monitor adaptado na parede, ou com aqueles braços ergonômicos que dão várias opções de posição para o monitor, você não vai conseguir com ele. A partir desse ponto, a maioria dos monitores que você vai encontrar, eles vão ter outras características que não fazem diferença para o seu trabalho. Que é um monte de característica que é bom para gamer, mas não faz a mínima diferença para o seu trabalho. Se você quer usar esse monitor para esse tipo de coisa também, então você vai ter que pesquisar algumas coisas um pouquinho mais caras. Num parâmetro mais informativo, eu também trouxe um monitor que seria ideal e ainda pagável. Esse monitor aqui da BenQ, ou BenQ? BenQ? É um monitor IPS com 100% sRGB de 27 polegadas. E aí vem o pulinho do gato dele, ele é Quad HD. Ele não é nem 4K, nem Full HD. Essa resolução é muito boa porque garante uma boa densidade de pixel, bastante área de trabalho, sem exigir muito do computador. Se você for pesquisar, você vai reparar que os monitores Quad HD geralmente são até mais caros que os monitores 4K. Isso é porque eles têm esse uso um pouco mais específico de quem precisa de um pouco mais de resolução sem solicitar muito para a máquina. Então eles são menos produzidos e acabam ficando um pouquinho mais caros. Esse monitor, ele fica numa faixa de R$ 3.500 e ele não é a proposta para fotógrafos profissionais da BenQ. Os monitores da BenQ para fotógrafos, eles cobrem 99% do Adobe RGB e eles têm outros recursos que são muito legais, mas eles têm um preço. Se você tiver esse tipo de dinheiro para investir em um monitor ou mais, você não tem problema, você tem uma solução. Eu quis trazer essa lista dentro do que a maioria das pessoas pode pagar para esse tipo de produto. Aprender esse monte de coisa às vezes parece um pouco chato, mas ter as informações corretas e saber exatamente o que você precisa pode te economizar muito dinheiro no longo prazo. Às vezes a gente tem muita vontade e fica muito ansioso para ter o melhor, mas nem sempre a gente precisa do melhor, a gente só precisa do necessário. E é por isso que eu pesquiso tanto e tento aprender tanto sobre algo que eu vou comprar. E é um dos motivos que eu criei esse canal. Eu acabo juntando esse monte de informação e ele não ia pra lugar nenhum. Aqui eu consigo dividir o que eu aprendo com vocês e todo mundo sai ganhando. Ficar fazendo lista e review de produto não é algo que eu quero focar por aqui. Mas quando eu aprender algo novo que eu acho que pode te ajudar a economizar dinheiro, eu passo aqui e falo sobre isso. Esse vídeo faz parte do meu projeto de 52 vídeos que eu tô fazendo ao longo desse ano para me forçar a praticar, a produzir mais vídeos. Então se você se interessa por fotografia, criatividade ou produtividade, eu te convido a se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo o que você achou, ou se ficou alguma dúvida eu posso responder também. E eu te vejo no vídeo número 4.